É isso aí, mestrão, estamos ao vivo. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor passando na área para trabalhar aqui a Geografia 1 com vocês em pleno feriadão. Então, primeiro um abraço a todas as crianças, todos vocês que, como eu aí, são as eternas crianças. Os alunos costumam me zoar, João, falando que eu devo ter alguma criança que se manifesta em toda a aula, porque eu não consigo ficar parado, eu não consigo parar de desenhar. E principalmente eu não consigo, por não pensar em pegar doce em Cosme e Damião, que é um dia tão importante quanto o 12 de outubro. Precisava falar isso. Mas aqui a gente vai continuar os trabalhos, galera. Aqui a gente vai estar focado na reta final do Enem. Falta pouco, né, João? Falta pouco para a gente fechar o conteúdo e trabalhar só a revisão. Tá chegando. Antes de mais nada, a gente vai finalizar a parte de energia hoje com fontes de energia renováveis. Mas antes das renováveis, por favor, se você ainda não fez isso, se você ainda não nos deu aquela moral, faz esse favor aqui, se inscreve lá no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, Estude com Luiz no Instagram, Igor FEGEL aqui, você pegar dicas de geografia, conteúdos e principalmente aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha se possível todo o conteúdo que a gente está postando e principalmente essas aulas que a gente está preparando aqui para vocês, ok? Galera, é muito importante contar com vocês nesse momento, principalmente nessa reta final. Fazer com que a galera consiga alcançar um material de qualidade gratuito pode ser o diferencial, beleza? Bom, aqui a gente vai continuando, aqui a gente vai estar trabalhando as fontes renováveis. Lembrando que na última aula nós já discutimos um pouquinho essas fontes. Nós já falamos sobre as hidrelétricas, lembra? Eu foquei a última aula toda na produção brasileira. Então eu falei principalmente do histórico brasileiro, da matriz elétrica brasileira. Hoje a gente vai continuar trabalhando um pouquinho as fontes renováveis, mas relembrando, primeiro, a nossa matriz elétrica. Igor, por que você foca no Brasil? Porque é o que cai, é o que aparece no Enem como prioridade. Então, olha só, matriz elétrica brasileira, as principais fontes responsáveis pela geração de energia elétrica do nosso país. Quais são? Igor, tem que decorar os números? Não, você precisa perceber o seguinte, que a prioridade aqui, é hídrica, depois fóssil, depois eólica, biomassa, e aí você tem ali uma necessidade de importação, ok? Eu lembro que eu falei com vocês sobre a produção de gás, o gasoduto Brasil-Bolívia, mas principalmente as nossas hidrelétricas, ok? Estou com dúvida em hidrelétrica? Volta na última aula que eu destinei ela todinha para falar sobre esse assunto. Agora, Igor, eu costumo falar o seguinte, que a matriz energética e a matriz elétrica de um país sempre é muito importante. Você está certo. Mas na última aula eu falei o seguinte também, que a matriz elétrica brasileira, ela é muito boa. Comparado a países desenvolvidos como Japão, França, Alemanha, a nossa matriz elétrica ela tem ali uma potencialidade bem interessante, bem significativa. A matriz energética brasileira, ela coloca o Brasil num outro nível, num outro patamar para uma galera que gosta de usar esse termo. Por quê? Porque dentro dessa produção eu tenho recursos renováveis. Recursos que, após serem utilizados, não se esgotam imediatamente. Eu posso reutilizá-los rapidamente. São menos poluentes, ok? Então é importante perceber que a matriz elétrica brasileira ela se destaca. Aqui eu dei mole, era a matriz energética agora. A matriz energética brasileira ela é bem diversificada. Caraca, Igor. Bom, não é só a geração de energia elétrica, não. Depois a gente vai consertar, vai botar um material bonitinho para vocês aqui na descrição. Aqui eu estou falando de matriz energética. Eu tenho petróleo no Brasil, eu tenho derivados da cana-de-açúcar, eu tenho a produção da biomassa, tudo bem? Eu tenho recursos diversos, carvão mineral, mas eu tenho terras para o cultivo de cana-de-açúcar para produzir o etanol. Eu consigo encontrar uma série de recursos que potencializam a produção energética do nosso país. Não é necessariamente energia elétrica. Pode ser uma energia como combustíveis. Tudo bem? Beleza. Igor, mas por que a gente vai estar trabalhando com outras fontes? Porque o mundo não parou na produção das hidrelétricas, na geração de hidrelétricas, nem mesmo quando vim com a fio d'água. Na verdade, eu preciso lembrar que existem outras fontes, como a biomassa. Igor, a biomassa é importante? Volta para cá,
A biomassa é a terceira fonte de mais destaque elétrica brasileira. Mas o que é biomassa? Bio é só você lembrar do João. Bio tem a ver com o que, João? Com rocha? Vida. Com vida. Então, biomassa, geração de energia a partir de organismos vivos, de matéria orgânica, da utilização desses organismos. Caramba, Igor, como assim, ó? Matéria orgânica utilizada para a geração de energia, que pode ser a partir de processos como processo de pirólise e gasificação. Tá aqui, ó. O que seria isso? Gases, no caso da gasificação, ou de elementos sólidos e líquidos, no caso da pirólise. Eu vou pegar aquele organismo, aquele material, beleza? Aquele vegetal, por exemplo, e vou aplicar sobre ele uma técnica para gerar a energia, ok? Pode ser também a partir da combustão. Isso é mole. Quando eu queimo esse organismo, quando eu queimo a biomassa, e também a partir do aquecimento desse material, eu estou gerando energia. Tudo bem? Igor, costuma cair isso na prova de geografia? Como que eu produzo energia a partir da... Não. Isso você vai ver em física. Na verdade, em geografia, é interessante você pensar no quê? Na questão da distribuição, do uso, da geopolítica, beleza? Dos recursos. Começando por aqui, ó. De onde eu vou produzir essa energia? Eu já sei que é dos organismos vivos. Aqui, ó. Eu tenho os vegetais, seria utilizado diversos que são utilizados a partir da queima, por exemplo, para gerar essa energia. Vegetais não lenhosos, aqui para você, ó. Emprego de parte dos vegetais como folhas, sementes, raízes. Resíduos orgânicos. Aproveitamento de resíduos de origem doméstica ou industrial. E biofluidos. Uso de diferentes óleos vegetais na geração de energia. Caraca, Igor, beleza. No Brasil, o que eu preciso destacar? Principalmente a produção do etanol. E quando eu falo em etanol, cara, isso me lembra a infância. Eu lembro que eu tinha aí 12, 13 anos, estou com 31 hoje. 10 anos também, ali final dos anos 90, início do século 21 também. E como era comum o uso de carro a álcool. E como era difícil ter um carro a álcool naquela época, e eu não entendia muito bem. Não sei se você lembra disso, João. O carro a álcool, primeiro, ele tinha um cheiro peculiar. Era o cheiro do combustível ali. Além disso, a pessoa ia sair de uma festa, ela levava um tempo maior. Porque ela tinha é eficiente como combustível a partir da biomassa? Sim. No caso ligado à cana-de-açúcar? Sim. Só que eu preciso entender que existem outras questões. Primeiro, o crescimento da produção de etanol no Brasil está ligado ao desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool, que você deve ter visto com meu parceiro Ian, ditadura militar. Na verdade, eu tenho que levar em consideração todo o contexto geopolítico. Quando eu falo de década de 70, primeiro, eu preciso lembrar de uma bipolaridade que existia no mundo, a chamada Guerra Fria. Segundo, eu preciso linkar com a primeira aula de energia, que eu falei de fontes não renováveis. Eu disse que a principal fonte utilizada no mundo é o petróleo, e que esse petróleo ele está concentrado principalmente aonde? Na região do Oriente Médio. Nesse período, década de 70, eu já tenho conflitos no Oriente Médio. Região do Oriente Médio, principalmente destacando aqui o conflito árabe-israelense, que você já viu com o Bruno, meu parceiro Bruno.
do choque do petróleo. A economia brasileira ela está sendo afetada, até porque naquele período o Brasil era um grande importador de petróleo. Caraca, além disso, o Brasil é um grande produtor de biomassa. Um país agrícola, com uma grande extensão de terras, um clima tropical favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, historicamente cultivada no nosso país. Caramba, então, poxa, eu tenho um grande potencial de biomassa e tem um recurso que é muito usado no mundo, mas está ficando muito caro. Pô, pera aí, vou ter que alterar isso aqui. Eu vou ter que diminuir a dependência do petróleo e aumentar a produção do etanol. Para isso, eu vou criar o Programa Nacional do Álcool, para estimular a produção do álcool, para estimular o cultivo da cana-de-açúcar. Tudo bem? E aí eu vou, com o tempo, passar a ter o quê? A biomassa como a segunda fonte mais utilizada no Brasil. Depois, eu percebo que ela passa a ser utilizada complementando a produção energética e o destaque para o cultivo da cana-de-açúcar. É nesse período que eu tenho a participação do governo estimulando sempre o consumo do carro a álcool. E aí você vai me perguntar, Igor, como que um governo estimula um consumo? Ou com propaganda, ou com preço. Claro, tem outras formas. Mas quando eu crio um produto, ou quando eu quero valorizar esse produto para que a massa... Muitas vezes. E com redução do custo. Não entendi, Igor. Cara, passou a ser comum você ter propagandas nos meios, nos noticiários, até das empresas, mostrando sempre um carro movido a álcool. Final dos anos 70, 80. E aí nos anos 90 eu já tenho um amplo uso do carro a álcool. Eu reduzo, por exemplo, IPVA. Quer ver um exemplo? Eu tenho um carro popular e no primeiro ano que eu comprei meu carro, no primeiro ano de financiamento, eu optei por fazer uma adaptação. Pô, nem se compara. Mas, Igor, por que que mesmo perdendo a potência, que já não é boa, Corsinha 1.0, você optou pelo carro a gás? Pelo preço. Além do preço do combustível, que agora a gente pode falar que é bem preocupante, além do preço que na época era R$ 2,29 o GNV nos postos de onde eu moro, hoje está R$ 4,89. Além do preço, ou seja, de economizar no abastecimento, eu lembro que eu paguei a adaptação no veículo na oficina, até, na especializada, só com a economia que eu fazia ao mês. Além disso, você tem um desconto absurdo. E quando eu falo no absurdo, não é no sentido crítico, pejorativo, não. É esse tipo de grande mesmo, tá? Um desconto muito grande no IPVA. Que eu ia pagar quando eu recebi, né, toda a documentação do carro, o cara falou assim, ó, o IPVA do teu carro não é muito caro não. Pra mim é caríssimo. R$ 1.400, 1.300 e poucos reais. Falei, pô, tudo isso, irmão. Beleza. Comprei mais ou menos em maio, falei, pô, quando chegar janeiro, já... Cara, eu lembro que o amigo falou, bota gás no teu carro, mané. Falei, cara, mas pô, não prejudica o motor, não recebe. Não, cara. Além de ser econômico, pô, vai economizar no IPVA. Eu falei, vai economizar onde? Vai economizar no IPVA. Quê? Vai economizar. Eu falei, vai economizar o quê? R$ 200? Não, Igor. Bota, é um desconto de 75%, tipo o João falou agora. Eu falei, pô,
Sério, sério, eu vou errar no número, porque faz tempo. Mas assim, eu fui pagar mais ou menos, sem sacanagem, 300, 400 reais. Cara, é absurda a diferença. De novo, não é no sentido crítico, mas o que está por trás disso? Um incentivo. Porque se eu tenho um consumo de apenas uma fonte, de apenas um combustível, eu fico dependente. Tem alguns problemas. Pagar, Exato. A manutenção você tem que fazer mais vezes. Exato. Enquanto governo, eu preciso diversificar a fonte. Eu sei que esse cara ele vai ter mais problema com manutenção. Por exemplo, carro a gás. Não, vou economizar bem menos. Mas tem que ser mais barato. Tem diferença. Voltando. Então, Brasil. Eu estou falando isso não. Beleza? Historicamente, esse crescimento. Veículos licenciados por ano e tipo de combustível em milhões. João, você, que assim como eu consome, anda de carro popular, geralmente os carros possuem quantos combustíveis hoje em dia? Todos os carros do Brasil são toda a nossa frota. Tem umas particularidades. Tipo, tu escolher um modelo a diesel e questão de potência, tu não quer trocar o combustível, o cara quer importar um carro flex. Então, é isso. O flex é diesel. Por quê? Porque faz parte do incentivo da produção de álcool. Você vai optar se você prefere gasolina ou álcool. Eu optei até pelo GNV. Mas qual é a ideia? Cara, você perceber que o Brasil ele passa a se destacar. Eu falo isso para os alunos, os alunos estão num susto. O Brasil ele se destaca numa produção tecnológica. Fala, pô, como assim? O Brasil é uma potência? Não. Mas no setor, produção de carro, são empresas brasileiras? Não. Mas no Brasil você vai desenvolvendo essa tecnologia, até para aplicar no mercado. Igor, caraca, não sabia disso. O Brasil tira a onda. Porque no Brasil quase todo carro é flex, como o João falou. Pô, então a gente pode tirar onda com os caras lá fora. Mas você tem que lembrar o seguinte. Por que lá fora os carros não são flex? Porque eles não vão ter uma fonte, a biomassa, suficiente para abastecer uma frota muito grande. É o Brasil produzindo a partir da cana-de-açúcar, que você consegue cultivar em vários lugares do país, quase todos, competindo com os Estados Unidos, que até hoje luta para produzir a partir da mamona, do milho. Então o Brasil, como ele tem um grande potencial da produção a partir da biomassa, ele vai se destacar na produção de carro flex. Tudo bem? É igual aquela história que a gente fala assim em agricultura, João. O Brasil ele expandiu muito a produção de soja no Cerrado. O Brasil é uma potência agrícola em solos tropicais. O Brasil, tira onda com tecnologia de solos tropicais. Tá certo. Mas você também tem que considerar que os países centrais, produção tecnológica, assim, eu não falo no sentido de desmerecer o Brasil, não. Mas é só uma constatação. Esses países também não vão investir tanto na produção de solos tropicais, produção tropical, porque não é o clima deles. Então, assim, é aproveitar um pouco o que a gente tem de potencial. Beleza? Além do etanol, tem o biodiesel, que é fundamental para o nosso país. Felizmente, infelizmente. João, o biodiesel passa a ser cada vez mais importante no desenvolvimento do nosso país. Aí eu tenho assim, felizmente e infelizmente. Qual que tu prefere? É o anjinho e o diabinho. Infelizmente, por que ele é importante? O transporte que você... ele é baseado principalmente em rodovias. Desde JK você vai ter uma ampliação do modal rodoviário em detrimento do ferroviário. Por mais que ele seja mais
problemático no sentido de gasto com manutenção, menor capacidade de carga, maior custo com segurança, dentre outros fatores, é o modal predominante. Então, como o Brasil utiliza muitas suas rodovias, infelizmente, porque um país continental como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos já investe em ferrovia, que é o indicado para longas distâncias, então, infelizmente, nós dependemos muito dos nossos caminhões, dos nossos ônibus, dos nossos automóveis. Agora vamos para o felizmente. Qual felizmente? Já que eu tenho um elevado consumo de frotas como essa aqui, eu consigo futura do nosso país. Porque enquanto outros países vão estar lá com as suas frotas, com seus carros, caminhões competindo pelos derivados de petróleo, no combustível renovável. Tudo bem? Tranquilo, João? Acho que a galera não tem dúvida não, né? Qualquer coisa a galera vai botar um comentário aí e a gente responde logo depois. Agora, energia eólica. A partir de agora eu vou para o que eu mais gosto. Não é, no caso, energia eólica. Na verdade, é o quagro. Posso ir pro quadro daqui a pouco, João? Então vamos agora. Bom, na última aula eu falei assim, cara, energia renovável está sempre ligada a uma preocupação que vai estar lá nos anos 60 e 70, que o João já explicou, que é a preocupação ambiental. O mundo começa a acordar para as besteiras que o homem estava fazendo. Então vai ter um crescimento do movimento ambientalista. Além disso, além do movimento ambientalista, eu começo a ter uma preocupação com a escassez das fontes não renováveis. E agora, o que eu faço? Calma, eu começo a desenvolver as chamadas fontes alternativas, principalmente fontes renováveis, que sejam o quê? Limpas, menos poluentes possível. Já falamos das hidrelétricas, acabamos de falar da biomassa. E agora? Agora eu vou para a eólica. Mas, Igor, por que agora tu vai para o agro? Porque eu quero tirar da cabeça de vocês algumas coisinhas simples. Então vamos lá. Bom, eu estou falando de fontes renováveis. É isso mesmo, né, João? Eu tô maluco. A idade chega, meu irmão, a gente nem confia mais. Fontes renováveis. Não, tô falando de fonte renovável. Fontes renováveis. Vou falar agora da energia eólica. Então aqui, ó. Energia eólica. E agora eu tô falando das recentes. E quer dizer que eu vou usar a força do vento recentemente? Não. Mas a construção de um parque eólico, voltado para uma perspectiva mais ampla de geração de energia elétrica, ela vai ser mais recente. Porque você não vai confundir um parque eólico com um moinho de vento. Beleza? Igor, primeira definição bobinha. O que é a energia eólica? Poxa, você coloca assim, ó. Produção de energia a partir da força dos ventos. Beleza, mas qual é o problema até aí? Tá muito fácil? É fácil. Só quero que você tome cuidado com isso aqui. A partir das forças dos ventos, ventos que precisam ser, ó, ventos constantes. Isso é importante, porque a galera costuma errar. A galera costuma achar o seguinte, que basta ter vento, ou que basta ser vento forte. Nós já vimos, o que é o vento? O vento é o ar em movimento, sai da alta para baixa pressão. Mas como assim, Igor, ventos constantes? Olha só. Aqui eu vou colocar um parque eólico. Então aqui eu tenho uma torre. Meu Deus. Aí aqui eu tenho pás. Pás de 40 metros, 60 metros. Ó. João, não usou não, João? Ó. Aqui as pás. Que vão funcionar. Beleza. Como funciona? Geralmente eu não preciso de vento constante, então eu vou botar aqui perto do mar. E você vai entender. Ó, aqui está o mar. E aqui eu tenho os ventos constantes. Ó, vento bateu.
Igor, como funciona? Cara, o vento, ele vai bater aqui nesse parque eólico. A partir desse vento, as pás vão rotacionando, vão girando. É como se fosse aquele catavento da festa infantil. Caraca, antigamente tinha isso, hoje em dia quase não vejo. Que era aquele palito de churrasco. Lembra? Palito de churrasco com cataventozinho que a criança vai assim. Aí enchia o saco. Aí jogava fora, porque irritava. Por quê? Tem que ser constante. Faz esse exercício, é igual, mudando de assunto um pouquinho, é igual você pegar uma criança hoje, que hoje a gente tem uma sociedade muito fluida, muito imediata. Faz exercício, João. Pega uma criança pequena e dá pra ela aquele brinquedinho de assoprar a bolinha de sabão. Eu faço direto com meu filho e com meus sobrinhos. Dá na mão dela, pô, sopra aí. Meu irmão, elas levam uma surra pra fazer bolinha de sabão. Eu falo, pô, que idiota. Não. Pô, que exemplo é esse? Não. Que exemplo bobo? Não. Cara, por quê? Porque as crianças, elas não estão acostumadas a esperar, a ter uma constância. É tudo imediato. Então ela chega, não sai nada. Só cuspe em você. Aí tu chega assim, devagarzinho, constante. O que que acontece? Você vai gerando uma energia ali, forma aquela bolha enorme. E ela não entende. Aí tu fala, cara, o problema não é a pressa. Não é a velocidade com que se aprende. É sim como você aprende. Sabe quem falou isso, João? Mestre dos magos. Caverna do Dragão. Sério? Galera, então olha aqui, ó. Ventos constantes. Por que, Igor, não pode ser vento forte? Pensa comigo. Se eu tenho uma rajada muito forte, sei lá, 60 km por hora, essa pá vai girar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Ao rotacionar muito forte, ela pode danificar. E geralmente, se eu tenho um vento muito forte, nessa área eu também tenho o quê? Períodos onde não ocorrem ventos. Então ela fica parada, depois venta muito forte. Para, venta. Isso é prejudicial à própria estrutura. Você vai estar desperdiçando tempo ali e energia. Como funciona? Ventos constantes. Rotação da pá. Na parte traseira aqui, ó, eu tenho uma estrutura metálica com engrenagens que vão girando e vão gerar energia que será passada e distribuída para o sistema de energia elétrica. Tudo bem? Então é importante pensar nessa perspectiva dos ventos constantes. Outras características, cara, isso aqui é muito maneiro, João, que cai em prova assim, apresente uma vantagem da energia eólica. O cara já fala, pô, é renovável. Mas outra vantagem, ó, é uma energia limpa. O que eu quero dizer com isso? Não emite gases estufas, CO2. Além disso, além de ser limpa, ela é importante para o nosso país, principalmente no litoral brasileiro, no Nordeste brasileiro, onde eu já tenho instalação de parques eólicos. Agora eu tenho pontos negativos. A galera costuma achar o seguinte, que fontes renováveis não geram impactos ambientais. Geram. Por exemplo, eu posso ter a morte de pássaros. Ah, Igor, tá de brincadeira. Não, não ia brincar com uma coisa séria dessa. Ó, eu vou ter aqui, como que eu faço uma ave? Pô, cara de biologia nem me ajudou agora, mané. Ó, um urubu, sei lá. Cara, o que eu fiz aqui? Sim, me ajuda que isso O urubu tava voando, pá! Foi triturado pela pá. Colidiu, se acidentou. Infelizmente, nem todos os animais vão conseguir visualizar, porque eu não tô falando de uma pá, tipo um ventilador, é pá de 40 metros. não é uma só, né? E não é uma só. Isso, é um corredor, geralmente são três enormes. Então elas vão girando, e nesse movimento circulatório, um abraço pro Paulo, a ave não consegue perceber que está entrando nessa área. Pô, a ave geralmente entra em turbina de avião, cara, isso é um problema. Inclusive, um dos cuidados que tem que ser feito, aí só a título de curiosidade, é que você tem que analisar antes de instalar o corredor se tem ave migratória Exato. na região. Se atrapalha o percurso migratório de alguma ave. É um dos critérios. Até porque, cara, tu tem um impacto geral. E a galera fala, não, mas não impacta o meio ambiente. Cara, impacta sim, e muito. Além disso, você tem os chamados impactos sonoros. Esse movimento mecânico, ele vai gerando problemas. O som, às vezes, é ensurdecedor num parque eólico. Eu lembro que eu visitei no norte do estado do Rio de Janeiro. Cara, é complicado morar ali perto, ficar ali perto. Beleza?
Posso continuar, João? Pode, quer ir pro quadro? Acho que ficou bonitinho. Depois eu volto pro quadro, que agora eu vou para aquela fonte de energia que eu gostaria de ter, mas a questão que ainda não tá dando, que é a energia solar. Pô, acho que o João também queria ter, porque é muito maneiro. É muito eficiente. É muito importante. Meu sonho é que todo mundo tenha painéis fotovoltaicos nas suas casas. Mas por que não dá para ter, João? Custo alto? Custo alto. Quer ir pro quadro? Posso ir. Aqui, ó. Energia solar. Porque se eu ficar muito no quadro também, a galera vai reclamar que pô, a aula passa muito rápido. Ó, energia solar. Eólica a partir da força dos ventos. Ó, produção de energia a partir do uso da radiação solar, né? Aí, isso eu já sabia. Pois é, não custa nada lembrar. Agora, Igor, como funciona? Tava lá na imagem. Eu vou fazer aqui um exemplo. E, por favor, não sacaneie meu desenho. É uma tentativa de um painel fotovoltaico. Beleza? E aí que eu vou fazer ele sobre uma casa. A casa aquela mesmo, que meu filho desenha com 6 anos de idade. Quadradona, ok? E aqui esse mesmo painel. Igor, como funciona? Eu tenho toda uma estrutura com painéis. João me ajuda se eu estiver falando besteira. Com painéis que recebem essa radiação e transformam essa radiação em energia que alimentará uma bateria. Por que eu falo João me salva? Porque o João também tem que falar sobre isso. É desafio de um professor de ciências, de biologia, de geografia, de física. Agora, quando eu falo de casas, é a mesma coisa, ó. Eu vou estar gerando energia a partir da radiação. Alimentei uma bateria que é ligada a um quadro de força que distribui essa energia para toda casa. Agora, Igor, por que é importante a energia solar? Cara, é uma fonte limpa também. Que depende, e é isso é importante, ó. Depende, está influenciada, ó, influência da umidade. A galera costuma falar assim, pô, energia solar, se não estiver fazendo sol, não produz energia. Não, produz menos. Só que quando eu coloco a influência da umidade, é porque geralmente quando cai em prova, é para você pensar no caso da região norte, deixa eu botar aqui, ó, da Amazônia, porque tem uma pegadinha em prova, que é mais ou menos assim, João. Bom, no norte do país eu tenho um clima equatorial, que o Igor já falou lá atrás. Região central do planeta que recebe maior radiação ao longo do ano. Então, nas regiões de baixa latitude, ou seja, nas zonas equatoriais, pô, isso aqui gera energia pra caramba. Existe essa crença. Taca ali painel fotovoltaico, taca ali energia solar na Amazônia, derruba a floresta. Não faça isso, eu só tô brincando. E isso nem é brincadeira, eu só estou fazendo uma suposição, que nos tempos atuais eu não posso nem brincar, não. Mas vai ter gente falando assim, derruba a floresta, coloca, ó, painéis. Vai dar certo? Cara, talvez derrubando a floresta sim, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Mas na Amazônia, não. Na região norte, não. Por quê? Por conta da influência da umidade. Você já viu o processo de evapotranspiração que o João te ensinou quando ele falou de Amazônia. Você já viu aqueles caras chamados rios voadores, que o professor de Geografia 1 te ensinou lá atrás. O que vai acontecer? Sobre essa região, embora eu tenha uma elevada média de temperatura, muita radiação, eu tenho muita umidade. E a umidade, nesse caso, não ajuda. Por quê? Porque entre essa casa, entre esse painel e a radiação que está vinda do Sol, eu tenho o quê? Massas carregadas, nuvens carregadas, que vão diminuir o aproveitamento da radiação. Ou seja, a umidade ela vai impactar na redução da energia produzida. Igor, então qual é a melhor região do Brasil para produzir energia solar? Bom, pensa comigo, João, tem que ser quente, certo? Muita radiação, então tem que estar lá para cima. Aquela galera de sexta que fala que é em cima e embaixo. Tem que ir lá para o norte, para o nordeste.
Tem que ser muito úmido? Não. Não. Então, onde eu tenho um clima muito quente e muito seco no Brasil? Nordeste. Nordeste. Sertão nordestino. Então, ó, elevado potencial no Nordeste brasileiro. Igor, quer dizer que não adianta produzir na minha casa? Claro que adianta. Aqui eu estou falando em termos de produção para abastecer a matriz elétrica brasileira. Agora, para uso residencial no Rio de Janeiro, show de bola. São Paulo, pô, Cuiabá, tudo isso vale a pena. Aqui no Rio direto, né? Aqui no Rio Mais direto. gente botando. Qual é o problema? Por que eu não tenho ainda mais gente? Já que é tão boa, tão limpa. Cara, o problema, assim como envolve um pouco aqui, é o alto custo do investimento. Um painel desse que vai estar girando em torno de 5, 10 mil reais para você colocar na sua casa. Fora mão de obra. Vai se pagar, né? Exato. Mas tem que estar. Tem uma vantagem. Ah, Igor, você é tão caro, por que tem muita gente com grana que bota? Porque você pode ter um crédito energético, que é maneiro. Durante o dia, sua casa gera energia. Durante a noite, ela consome a energia produzida. Ah, o que sobrou? O que sobrou é distribuído para o sistema de energia elétrica do seu município, do seu país. Igor, e se eu produzir mais do que consumir? Isso retorna para você. Ou é desconto na conta de luz, ou é uma verba que você recebe. No inverno você vai gastar mais. No inverno você vai gastar mais, então você compensa. Você tem um crédito para usar mais. No verão, no Rio de Janeiro, onde faz muito calor, você pode usar o seu ar-condicionado com tranquilidade, que é você que está gerando aquela energia. Então você tem pontos positivos e negativos. Um outro problema que a galera não costuma falar, negativo da energia solar, além do alto custo, é o descarte dos materiais, principalmente da bateria. Muita gente não pensa nisso, porque a bateria dura 20, 30 anos, mas uma hora ela vai ter que ser descartada. E quando é descartada de maneira incorreta, você gera um impacto ambiental. Beleza? João, posso voltar? Vamos que vamos. Tempo tá tranquilo? Tá. Ah, beleza. Porque então, agora eu vou avançar para duas aqui, que eu nem vou pro quadro, eu vou explicar basicamente, porque elas são mais recentes, caem menos, mas pra galera não ficar perdida. Primeiro, vamos sim. Vamos sim. Pô, obrigado, João, é mesmo. Fiquei mó tempão ensaiando esse desenho. Maneiro aberto. Pô, Split boneiro. João é educado, ficou maneiro dessa. Pô, foi legal. O urubu aqui, parece até um... Pô, melhor ainda, né? Meu Deusinho. Elemento rubro-negro, né? Ai, tem... sendo triturado aí, de sacanagem. Foi. Show, galera. Já, pô, pensando aqui um furacão, podia fazer um furacão aqui, um urubu competindo. Mas vou torcer pro urubu, por incrível que pareça. É com pesar, galera. O Urubu vai atravessar esse A galera que torce pro Atlético Paranaense. É com pesar que eu assumo que eu vou torcer pro Flamengo. Só dessa vez. Beleza? Galera, aqui ó, a energia maremotriz. Deixa eu botar aqui. Como que funciona, Igor? É a produção de energia a partir da força das ondas, da oscilação da maré. A onda vai batendo e aí você passa a ter uma movimentação mecânica. Como funciona? Você pega braços desenvolvidos, destaque para a produção brasileira na Copa, onde você tem braços mecânicos como espécies de boias que ficam ali na água. A partir do momento em que a onda vai se deslocando, e aí você tem um movimento constante das ondas, esses braços sobem e descem, sobem e descem. É como se fosse o meu braço aqui. Aqui tá na água. Tudo para não desenhar lá, João. Aqui tá na água, meu irmão. Não, tá tranquilo. E aqui é o braço mecânico. Se tiver algum problema, galera, depois manda comentário, a gente grava um vídeo para explicar melhor. Ou pesquisa. O que acontece? Ó, vai levantando e subindo, levantando e subindo. Chega um momento que esse movimento aqui, ó, ele passa a ficar interessante. E aí, o que acontece? Essa movimentação aqui vai ser fundamental para a geração de energia. Porque nessa área aqui do braço mecânico que eu crio, eu coloco o quê? Água. E aí eu coloco uma pressão. Porque ao levantar e subir, eu instalo molas aqui que vão formar um fluxo de água constante. Essa pressão exercida, esse jato d'água que vai sendo movimentado aqui, cara, ele vai estar ligado a um sistema de geração de energia com engrenagens, um gerador que vai ampliar esse potencial. É uma energia limpa, extremamente eficiente. Só que depende das condições naturais e, principalmente, tem um alto custo de instalação.
Outro exemplo que não é trabalhado, não tem no Brasil, é a geotérmica. É você gerar energia a partir do calor que vem do interior do planeta. Muito comum no Chile, por exemplo, onde você tem áreas de instabilidade. Aquele calor, por ser uma área instável, ele é maior. Você tem uma elevada temperatura no subsolo e um sistema de aquífero. Aí você instala nesse sistema de aquífero ali toda uma espécie, todo um sistema, melhor dizendo, condutos, onde essa água aquecida, vaporizada, ela vai ser utilizada. Por quê? Esse vapor gera energia que vai se alimentar, ou melhor, que vai alimentar todo o sistema energético do país. Igor, e depois, o que acontece com essa água que foi aquecida? Ela resfria e retorna para o aquífero. Tudo bem? Então eu vou consumir um vapor de um calor que já está lá apreendido, que já está lá no subsolo. Por isso a gente chama de energia geotérmica. Ok? Tá aqui, ó. Pô, falei pra caramba, tá aqui o sistema, ó. Sistema de aquífero, água quente, ó. Levando, aquecendo esse material, esse vapor alimenta essa casa, esse vapor gerando energia, alimentando um gerador e depois essa água resfriada retorna para o aquífero. Agora nós vamos para os exercícios, para finalizar a aula de hoje. Bom, questão número 1. Em relação às fontes e produção energética, a afirmativa correta é, direto ao ponto, letra A usina hidrelétrica é uma fonte primária e renovável, limpa e indicada em regiões de relevo suave. João, na última aula eu falei assim, a energia hidrelétrica, a usina hidrelétrica, ela vai buscar a água propriamente dita ou a força da água? Força da água. A força da água. Em relevo suave, imagina que meu braço seja uma planície agora. O desnível é baixo, então a força da água é menor. Um rio de planície, como por exemplo na Europa o Tâmisa, ele é bom para o deslocamento, para a navegação. O ideal é que tenha o quê? Desnível. Então por que não pode ser letra A? Indicada em regiões de relevo suave. Não. Pelo contrário. Letra B. Os raios solares são uma fonte secundária limpa, porém finita e não renovável. Pô, olha só. Os raios solares são fontes secundárias. Pô, vou diretamente abastecer minha produção a partir dos raios. Então já questiono isso. Limpo, ok. Finita, não renovável. A energia solar ela é não renovável ou ela é renovável? Renovável. Então não pode ser B. A energia eólica é uma fonte não renovável, ignora. Apesar de limpa. Não, ela é renovável. As usinas termoelétricas utilizam-se de matéria-prima renovável e limpa. Eu falei na primeira aula, 2 semanas atrás. Termoelétrica consome o quê? Gás natural, petróleo, carvão. São fontes não renováveis, ou são fontes renováveis? Não. Olha a letra A. A biomassa é toda a matéria orgânica que pode ser convertida em energia. Correto. Gabarito, letra E. Biomassa, toda fonte orgânica que pode gerar energia. A partir da combustão, da gasificação, beleza? Da pirólise. Dúvidas? Questão 2 aí. Considerando a distribuição dos recursos, as áreas indicadas por 1 e 2 correspondem respectivamente. Então, a área 1 é a amarelinha. Ó, pega aqui o litoral nordestino, um pouco do sudeste, o sul do país. E a área 2 pega o interior, sertão nordestino e o centro-oeste. E aí? Dá um minutinho. Eu chamei a atenção para isso, só que eu falei de outra região. Pô, dá um minutinho, é coisa pra caramba, meu. Sou imperativo. Pois é. E pra gente parece muito fácil o tempo. Pô, ainda falta 40 segundos. E agora faltam 20. Foi. Galera, olha só. Letra A, energia eólica. Vamos ver aqui o número 1. Pô, litoral, pá, nordeste, sudeste, sul. Pode ser. 2, hidrelétricas. Cara, eu tenho maior potencial de hidrelétricas nessa região 2. No sertão nordestino, eu tenho um grande potencial de hidrelétricas. Pô, hidrelétrica depende da chuva.
Então, no sertão nordestino, eu vou ter um grande potencial hidrelétrico? Não. B. Área 1, biocombustível. Cultivo de alimentos, culturas, desmatamento. Então. Segunda área, energia eólica. Poxa, eu falei o seguinte, para ser energia eólica, o vento tem que ser constante. Então, é indicado onde? No litoral. A área 2 está no litoral? Não. Igor, então calma aí. Se a energia eólica é indicada no litoral, pô, tô certo. Você que já fez. Energia eólica indicada no litoral, então é a área 1. Show de bola. Agora você responde. E a área 2? Solar. Como que eu sei disso? Lembra que eu falei que no norte do país não é tão bom por conta da umidade elevada? No sudeste, numa área de maritimidade, no sul, onde eu tenho maritimidade, também não é tão bom. Onde eu tenho um grande potencial para a geração de energia solar? No nordeste, principalmente no sertão, e no centro-oeste. Beleza? Tudo bem? Questão 3, dá para fazer mais uma, João? Dá sim. Se for a última, dá. Ah, então tá lá, ó. Essa é boa. O desenvolvimento econômico de um país está atrelado à produção e ao consumo de energia. Em relação ao Brasil, os investimentos quanto às matrizes energéticas ainda são parcos, sendo a mais utilizada a hidráulica, que responde com o maior percentual de energia elétrica consumida no país. Pô, ele está falando o que a gente viu. Energia hidráulica é mais consumida. Beleza. O Brasil é um país de dimensões continentais. Pô, até eu acho que eu sabia disso. E conta com aspectos naturais que favorecem e viabilizam o uso de energia alternativa. Maneiro. No entanto, esse uso ainda é mínimo. Ih, rapaz, criticou. Falou que o Brasil tem um potencial energético enorme, mas não usa bem. Tá certo. Entre as fontes alternativas, assinale as mais utilizadas no Brasil. Passamos vergonha, usamos pouco. Mas dentre as que usamos, quais são as mais utilizadas? Hidrelétrica não tem, porque ele jogou lá no enunciado e ele quer as alternativas. A hidrelétrica a gente trabalha até como convencional em alguns casos. Tem potencial, mas não usa. Isso. Deve ter eólica no meio. Deve ter eólica no meio, ó. João, pô, já deu uma moral pra vocês. Por que deve ter eólica no meio? Pô, eu falei dos parques eólicos brasileiros e na questão anterior eu destaquei o eólico. Mas eu falei muito na aula de hoje sobre a produção de quê também, João? Biomassa? De biomassa. Eu não falei do álcool, do etanol, da nossa tecnologia de carro flex. Eólico e biomassa. Gabarito, letra C. Uma galera às vezes fica na dúvida com a letra A, solar e biomassa. Muita gente erra isso. Cara, a solar ela tem um grande uso, mas é principalmente o uso doméstico. E a eólica ela já é mais utilizada do que a solar. Beleza? Galera, muito obrigado. Quero agradecer vocês aí por me aturarem em pleno feriadão. Novamente, um grande beijo, abraço. Pô, tudo de bom para todas as crianças que estão nos assistindo. Você mesmo que tem 40, 30, 50, 60, 90. 90 talvez, meu avô, se estivesse vivo, estaria me assistindo. Né? Se você é jovem ainda... Isso! Se você é jovem ainda, se você reconhece que existe uma criança dentro de você, que às vezes dá trabalho, um feliz Dia das Crianças. Valeu? Um abraço, galera. Um beijão, muito obrigado por tudo. Qualquer coisa é só mandar nos comentários. Falou? Tchau, tchau, galera.